Oi pessoal, tudo bem? Washington Peixoto, farmacêutico bioquímico, e hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema interessante que é justamente a ferritina. Alguma vez você já ouviu falar na ferritina? Ou quem sabe alguma vez o seu médico já solicitou este exame? Pois bem, a ferritina na verdade ela é uma proteína, não é? Produzida pelo fígado, pelo nosso fígado. Portanto, ela tem uma função extraordinária, que é de ser o depósito de ferro do nosso organismo. E nós sabemos que a ferritina, ela sendo esta proteína extremamente importante, porque ela ali armazena o ferro, e o ferro, ele é importante para a produção das nossas células vermelhas, né, as nossas hemácias, as quais estão ali contida a hemoglobina, onde serve inclusive para exercer uma função extraordinária, que é levar oxigênio para todo o nosso corpo. Então vejam vocês a importância, não é? Mas só que há situações em que essa ferritina pode estar elevada ou ela pode estar baixa. Quando nós pegamos, por exemplo, o valor de referência, tanto para homens e mulheres, vamos observar neste valor de referência aquilo que é normal. Exemplo, para o homem, o valor normal da ferritina, ele está em torno de 30 a 400 nanogramas por ml. A mulher, ela já apresenta valores de 13 a 150 nanogramas por ml. Esses são os valores normais. Mas nós queremos o valor ideal, que há uma diferença. O valor ideal está ali preconizado em torno de 70 a 80 nanogramas por ml. Portanto, a gente precisa estar dentro dessa faixa, que é uma faixa muito bem aceitável. Logicamente que nós vamos observar que quando ocorre aumento desta ferritina, que pode ser, por exemplo, em casos de pacientes que apresentam uma obesidade, síndrome metabólica, uma esteatose hepática não alcoólica, não é? Nós temos aí, por exemplo, situações de doenças hepáticas por conta de vírus. Nós podemos ter aí um quadro também desse aumento de ferritina por questão de infecções. Inclusive, nesta pandemia, alguns pacientes desenvolveram, né, esse aumento de ferritina por conta até mesmo do Covid. Quando, por exemplo, nós temos pacientes aí que são pacientes que apresentam câncer, ou então aqueles que abusam do álcool. Além disso, nós temos uma doença que é mais rara, ela acomete em torno de 0,5% da população, chamada hemocromatose. Hemocromatose, um nomezinho grande. Mas o que é hemocromatose? Na verdade, essa doença é uma doença de cunho mais genético, certo? Pode ser genético ou não, mas na maioria dos casos é uma doença genética. E essa doença, na verdade, ocorre um aumento da absorção de ferro pelo intestino, certo? E quando ocorre esse aumento de absorção de ferro pelo intestino e você tem um aumento de ferro, esse ferro, ao longo do tempo, ele pode ir se depositando em vários órgãos diferentes. Por exemplo, pode se depositar no fígado, no pâncreas, no coração, na hipófise, nos testículos. E, inclusive, esse aumento de ferro pode levar ao escurecimento da pele do paciente. Além disso, pode gerar, inclusive, problemas articulares. Vejam vocês, não é? Vejam vocês como é importante a gente fazer a avaliação da ferritina. Por exemplo, num quadro de ferritina baixa, a gente percebe pacientes que têm dificuldade, inclusive, de exercer
o seu trabalho, né, do dia a dia dentro de casa. Então são pacientes que são mais sonolentos, que sentem muito cansaço, tem uma fadiga, não é? Esses pacientes que reclamam, por exemplo, de unhas quebradiças, que reclamam de queda de cabelo. Então vejam vocês que é importante fazer essa avaliação. Agora eu deixei aqui um parênteses para poder a gente falar um pouco dessa ferritina mais alta. Porque alguém poderia dizer assim, mas o ferro não é importante? Sim é importante, mas o ferro em excesso é um problema para o nosso organismo. Então, você ter uma ferritina muito elevada, ou seja, você ter um depósito de ferro muito elevado, isso é um problema. Por quê? Então, vamos entender um pouco melhor isso. Veja só, quando você tem um excesso de ferro, esse excesso de ferro, esse ferro aí, ele vai permitir uma reação que é chamada reação de Fenton. O que é isso? Nessa reação, quanto mais eu tiver o aumento da ferritina, mais ferro vai ser liberado. Esse ferro, então, vai gerar radicais livres. Esses radicais livres, eles irão potencializar o estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, ele consequentemente vai gerar um dano celular. E isso pode levar a um quadro de câncer. Então vejam vocês a importância que nós temos de fazer uma boa avaliação da nossa ferritina. Veja só, e eu vou detectar essa ferritina como? Com exames muito simples, dosagem da ferritina. E posso associar esta dosagem de ferritina também com a saturação da transferrina. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. A ferritina elevada, ela já é um sinalizador de processo inflamatório. E para que eu possa, então, fazer um estudo mais aprimorado no quadro inflamatório, eu posso lançar mão de outros exames complementares, que vai me ajudar e vai ajudar também ao profissional da área de saúde a fazer uma avaliação mais minuciosa. Então perceba, então você pode fazer o seguinte, você pode fazer a dosagem da ferritina, você pode fazer também a dosagem do PCR ultrassensível, do VHS, que é a velocidade de sedimentação. Você pode fazer aí a dosagem de ácido úrico e fibrinogênio. De posse, né, de todo esse arcabouço de exames, você consegue perceber com muita precisão um quadro inflamatório. E faz também a avaliação do hemograma, que ali você vai ver o nível de hemoglobina, não é? Vê também a hemácia, vê a qualidade da hemácia, e que inclusive vamos falar do hemograma uma outra oportunidade, com mais detalhes. E por que é importante que a gente faça o exame da ferritina? Justamente para que a gente possa observar se esse paciente ele apresenta uma ferritina elevada ou não, e ver também o grau de inflamação que esse paciente foi acometido. Então, meus amigos, é importante que a gente fique atento a isso. Se você ainda nunca dosou a sua ferritina, é importante que você faça sua avaliação a cada, quem sabe, 6 meses, ou então uma vez no ano, mas faça. Não deixe de fazer e avaliar a sua ferritina. Aqui nós, em nosso laboratório, nós realizamos estes exames e estamos sempre aqui atentos a todas essas nuances, né, em relação a esses exames, para também poder lhe ajudar a você cuidar cada vez mais da sua saúde. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.